Olá, muito bom dia a você. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão de desempenho, sistemas de remuneração e avaliação de desempenho nas organizações. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a Rosângela Souza, sócia-diretora da Companhia de Idiomas, especialista em gestão empresarial e professora de estratégia da FGV. Rosângela Souza, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Sou eu que agradeço, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui compartilhando o que a gente aprende por aí. Rosângela, nós vamos falar sobre gestão de desempenho. Essa nossa conversa tem que começar pelo planejamento estratégico? Eu acho que sim. Eu acho que você tem que, primeiro, como gestor, como empreendedor, identificar o que importa na sua empresa. E essa é a raiz do planejamento estratégico. Você tem que ter lá a sua missão, quer dizer, para que a sua empresa existe, qual é o seu posicionamento, se você vai ter lá custo baixo ou preço premium, você tem que se posicionar, a visão, as metas, os KPIs, que é aquela sigla em inglês, Key Performance Indicator, que é o indicador de desempenho, quer dizer, o que vai indicar o desempenho da sua empresa para a consecução das metas. Você tem que ter as atitudes, os valores, então tudo começa com a identificação e a declaração do que se quer, para depois você medir, para depois você avaliar as pessoas com base no que você declarou. Que preço se paga se resolver passar por etapas sem ter esta ideia do planejamento estratégico que está no início de todo esse processo, como você já nos chamou a atenção? Quando você não planeja, você dança conforme a música. E eu já fiz isso como empreendedora, eu empreendo há mais de 20 anos e eu não comecei fazendo um planejamento estratégico, eu não fiz um plano de negócios para começar. E eu paguei todo o preço lá no começo, porque aí você começa só atendendo aos clientes, a atender, a sofrer as consequências do mercado, sem nenhum tipo de planejamento e sem saber o que você é. O que você quer ser? Você quer atender a um cliente classe A e B, a um cliente da classe C e D, ao cliente corporativo? Isso tudo precisa ficar muito claro. Não é qualquer um, com quem você se comunica no mercado, quem é o seu target. Tudo isso tem que estar num plano. O preço é muito alto quando você não tem isso claro para você e para os seus colaboradores. Bom, ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui sobre planejamento estratégico. É possível que muitas organizações tenham, mas aí não tem a outra parte sobre o nosso assunto, que é a gestão do desempenho. É verdade. Muitas empresas ainda trabalham sem fazer esta medição com seus colaboradores? Sim, eu acho que o que os gestores mais falam para mim é que não há tempo de medir e o Peter Drucker já falava que é impossível você administrar o que você não consegue medir. E essa é uma grande lição para nós, quer dizer, você tem que estabelecer aonde você quer chegar, senão você não sabe para onde você está indo. Então você tem que estabelecer as metas, mas também não são só metas, Milton. Meta é um eixo objetivo do planejamento estratégico. É importante você ter no plano a objetividade da meta e a subjetividade da atitude, da visão, dos valores. Então, o Carlos Júlio, num programa daqui até no fim da tarde, ele sempre fala que meta tem que ser SMART, né? Que é aquela sigla S de specific, né? Que é em inglês. Então, a meta tem que ser específica, é vender, crescer, aumentar as vendas em 10% e não aumentar as vendas. Tem o M que é mensurável, você tem que poder medir. Tem o A que é alcançável, embora você queira e precise, não vai aumentar as vendas em 500% naquele mês. Tem que ser algo que o funcionário consiga alcançar. Tem que ser relevante, tem que ser algo importante. E tem que ser temporal, quer dizer, é aumentar as vendas em quanto tempo? Em 2 meses, em 3 meses. Esse é um eixo objetivo de fundamental importância, porque os funcionários têm de saber para onde se quer ir. Só que a gente tem que falar também do subjetivo, que é a lista de atitudes que tem que permear essas metas. Quer dizer, é para aumentar as vendas, mas pode roubar o prospect do colega vendedor? É para baixar o custo, mas pode trabalhar com produto pirata? Quer dizer, quais são os seus valores? Qual é o código de ética? Então, você também tem que declarar isso, senão pode tudo, desde que se bata a meta, né? Ou seja, se não houver esse trabalho, a empresa pode até ter resultados positivos, mas não são sustentáveis. Isso. Você vê acionistas felizes e você mesmo, Milton, noticia trabalho semi-escravo
em oficinas de costura de grandes marcas, e isso acontece aqui, em Bom Retiro, em São Paulo. Então, mas os resultados são muito bons daquelas empresas. Então quer dizer que você pode bater as metas em detrimento de atitudes. Aí depende de cada empresa. Com esse novo empreendedorismo, que é algo que a gente estuda e vive, que é sucesso, mas é um sucesso com felicidade, é um sucesso fazendo bem, com sustentabilidade para a sociedade, você tem que ter a lista de atitudes e você tem que ter a coragem de avaliar o seu colaborador com relação a essas atitudes. É muito fácil, qualquer gestor avalia com relação à meta, porque é número, é fácil falar de número, difícil falar de atitudes, porque passa também pelas suas crenças, pela relação que você tem com as pessoas. O Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer, né? Você monta toda a tua estratégia, mas o que conta mesmo para você bater aquelas metas é sobre o que as pessoas da sua empresa estão falando na hora do café. O que elas sentem quando elas conversam com o chefe? O que o chefe sente quando conversa com o colaborador? Se ele acha que ele tem uma equipe péssima, ele vai verbalizar isso ou colocar no tom de voz. E tudo isso impacta para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, impulsiona ou mata a consecução das metas, dos Quem é resultados responsável dentro da empresa pela gestão do desempenho? Depende muito da empresa, porque você tem gestores de RH, hoje você tem gestor de pessoas, gestor de resultados. Cada empresa hoje constrói isso de uma determinada maneira, mas eu acho que quem é responsável por isso é sempre o gestor que atua diretamente com alguém, quer dizer, o imediato. Então, não é lá o diretor ou o vice-presidente, por mais que tenha uma hierarquia na empresa, mas se eu sou um gerente, eu sou responsável pelos meus resultados e pelos resultados dos meus supervisores. Se eu sou supervisora, eu sou responsável pelo meu resultado e pelo resultado do operacional. Enfim, do jeito que a hierarquia for construída. Não deve se esperar que o RH seja responsável pela gestão do desempenho, porque desempenho é dia a dia. Desempenho é a atitude, é como você se comporta e é a lista de metas que você tem que bater. O Roberto Poema escreveu para nós e faz a seguinte pergunta para você, Rosângela. Vamos lá. Tenho uma empresa de confecção de moda e gostaria de saber como implementar um sistema de meta e bonificação aos colaboradores. Roberto, eu acho que o primeiro passo é você fazer o seu planejamento estratégico. Começa daí, não comece pelo fim, não comece pela meta, comece pela missão, o que você pretende como empresa. Aí você vai para a visão, que é onde é que você quer chegar, identifique qual é o público que você quer atingir, porque daí você constrói a estratégia. E se a sua empresa não for muito grande, chama o time para fazer junto, chama o time para construir, porque engajamento se dá com participação. A pessoa só fica engajada na tua meta, para bater a tua meta, se ela tiver voz. Não adianta você fazer sozinho, estabelecendo as suas metas de vendas, de qualidade. Eu imagino que você esteja pensando nisso, tanto em volume de vendas, quanto em lucratividade e qualidade, satisfação do seu cliente. Mas tudo isso precisa, e uma empresa pequena tem essa vantagem, precisa ser construído com o seu time. Rosângela, nós falamos aqui sobre bonificação aos colaboradores, com base na pergunta encaminhada pelo ouvinte internauta Roberto Poema. Bonificação necessariamente tem a ver com dinheiro, remuneração no final do mês ou no final de um determinado período? As empresas falam, quando elas citam bonificação, elas estão falando de remuneração variável, principalmente, e prêmios. E aí, desde presentes a viagens, né? Então, é isso que se fala em bonificação. A questão é que dinheiro retém as pessoas. Você fica numa empresa onde você ganha bem, ponto. Por quê? Porque você começa a ter um padrão de vida melhor para sua família, você começa a oferecer mais coisas para sua família, isso aumenta o nível de tolerância a ambientes nocivos, a chefes ruins, até um trabalho que você não gosta. Quando você ganha bem, você vai ficando, você fica mais tolerante e isso é comprovado. Mas isso não ajuda a chegar aos resultados? Ou seja, eu estou falando aqui do programa de remuneração com esta característica que você acabou de descrever. Não é suficiente para ajudar a chegar aos resultados, se o objetivo é o resultado?
problema é que não. Né? Você começa a ganhar bem, isso faz você ficar, mas aquele sentimento de aprisionamento e de... Claro que você pode ganhar bem e ser muito feliz, né? na sua empresa, é uma grande sorte também. Mas você pode estar ali só por causa da remuneração. E este é o problema, porque você não está engajado e por alguma razão que ninguém entende, você começa a não bater metas, você começa a querer sair dali e pensar num outro futuro, tendo de estar ali, e é aí que se instala o caos, porque você não fidelizou aquela pessoa. O dinheiro não torna o outro fiel. O dinheiro faz com que o outro seja retido na sua empresa. E são coisas muito diferentes. O Ricardo Ferraz escreveu para cá e ele quer entender que outros programas de incentivo podem ser implantados numa empresa que vão gerar, ele usa essa expressão, mas enfim, mas que vão gerar essas melhorias no desempenho com resultados aí sim positivos, não ficando só com a ideia da bonificação, da remuneração na forma como nós falamos. Tem um livro chamado The Advantage, que é A Vantagem, é do Patrick Lencioni. Acho que nem foi lançado ainda no Brasil, mas deve ser em breve. Ele fala que o resultado está atrelado à empresa saudável, ao ambiente saudável. Então, o Ricardo tem que ter a remuneração, o bônus, a remuneração variável, sempre com meritocracia, né, voltada para o resultado que aquela pessoa está entregando, de tudo que a gente falou até agora, mas ele tem que pensar no ambiente. E o ambiente é o que mais traz o bom resultado. Você fala, mas como é que o ambiente vai trazer o bom resultado? Quase sempre há estudos disso, o excelente resultado acontece por causa de uma boa atitude e o péssimo resultado é decorrente de uma péssima atitude. Então veja como relacionamentos saudáveis dentro de uma empresa impactam o resultado. E o gestor está sempre pensando em que tipo de bonificação eu posso dar? Viagem motiva mais do que dinheiro, dinheiro motiva mais do que elogio. E talvez a discussão não seja essa, seja que tipo de ambiente que eu tenho. Será que as pessoas dentro da minha empresa têm uma relação de confiança? Porque quer ver as pessoas baterem meta, Milton? Estabeleça um clima de confiança. Mas confiança não é aquela com base na percepção de herói. Quer dizer, eu confio em você, Milton, porque eu sei que você é fera e não erra. Você confia em mim porque sabe que eu não vou errar. Não é isso. É confiança com base na vulnerabilidade. E os times precisam ter isso. O que é confiança com base na vulnerabilidade? É o Ricardo assumir lá na empresa dele que ele erra e falar, puxa, cara, comi bola, vamos juntos aqui resolver isso. E esse cara, que é o funcionário dele, no dia que ele comer bola, ele vai falar, Ricardo, comi bola, vem cá, vamos ajudar. Quando você tem esse sentimento de confiança com base em vulnerabilidade, é uma mágica, porque as metas começam a ser batidas porque um ajuda o outro, sem a competição, sem a maledicência, sem a sabotagem. Ouvindo assim, como você está falando, parece que é, sem dúvida, o melhor caminho. Agora, o que a gente consegue perceber, muitas vezes dentro das organizações, é que as pessoas, os profissionais, têm muito medo de se mostrar vulneráveis em qualquer uma das situações. Por que isso ainda acontece, então? Onde é que nós estamos errando para que isso ainda seja uma marca em boa parte das organizações? A premissa do sucesso é o não errar, né? A excelência tem como base o infalível. E a gente precisa começar a questionar isso, porque nenhum de nós é. Então, mas se as pessoas esperam isso de nós, a gente começa naturalmente a esconder os erros. E aí, numa empresa, todo mundo está escondendo os erros. Quando alguém come bola, um descobre e comenta, e é aí que se cria a cultura perniciosa, e isso impacta todo o resultado. Quer dizer, se você consegue ter numa empresa o sucesso com base na falha também, quer dizer, nós todos somos um time, nós todos vamos errar, mas a gente está aqui buscando esses resultados, é aí que a gente quebra isso que a sociedade todo o tempo prega, que é um sucesso com base na perfeição. O que eu faço para medir o desempenho, então,
dos colaboradores da minha empresa? Eu acho que você tem que trabalhar sempre com 2 eixos. Como no planejamento estratégico foi o eixo objetivo e o eixo subjetivo, na hora que você vai avaliar o funcionário no aqui e agora, porque também tem um jeito de avaliar para o futuro, que é importante a gente falar, mas no aqui e agora eixo objetivo, que metas eu espero que você alcance, quais são os indicadores que vão me dizer que você bateu ou não as metas, então ter isso muito claro, combinado, de preferência construído com o seu colaborador e periodicamente. Na companhia de idiomas, a gente faz a cada 2 meses e anualmente uma avaliação completa. Mas a cada 2 meses a gente trabalha o eixo objetivo. Bateu ou não a meta e roda o PDCA. O que é isso na administração, né? P de plan, quer dizer, vamos planejar o que você vai fazer para os próximos 2 meses para bater as metas. O D de do, o que você vai fazer? Então, você planeja e tem que fazer. O C de check, vamos checar o que você fez no outro bimestre, o que deu errado e vamos ajustar, que é o A do PDCA. Então, roda isso aí com o seu funcionário. O que você planeja, o que você faz, o que você checa, que pode ser ajustado para o próximo bimestre, para que as metas sejam batidas caso não tenham sido, ou para que sejam novamente batidas e as metas sempre aumentam, né, por conta das necessidades do mercado. Então, esse é um jeito de você avaliar bem objetivo. E não se esqueça do subjetivo, que é quais são as atitudes que a empresa espera que você tenha, o que é inadmissível e o quanto você está desalinhado dessas atitudes. E isso precisa ser falado, que é sempre o mais complicado de se fazer e de se ouvir. Falar é fazer um feedback, nesse caso. É um feedback, mas tem que ser um feed forward também, né? Quer dizer, é back porque você está olhando para trás, mas tem muitos gestores que só fazem o feedback. Então, eu constatei isso em você, lide com isso, né? O feed forward é, constatamos isso e como é que eu posso te ajudar a, daqui para frente, ser melhor? E geralmente é pessoalmente, profissionalmente, né? Então, o que nós vamos fazer juntos para que você atinja os objetivos da empresa e os seus? Isso tudo é aqui e agora, né, Milton? É objetivo, subjetivo, uma fotografia da performance do funcionário naquele momento. A gente não pode esquecer que tem um outro vetor que ele pode ser um excelente gerente que bate meta e tem ótimas atitudes, mas na hora que eu tiver uma vaga na direção, eu não tenho ninguém para cobrir. Por quê? Porque eu não pensei quais são as competências de um diretor, analisando os meus gerentes e verificando se alguém tem essas competências. E na hora que eu tiver uma vaga lá, eu não tenho ninguém para cobrir, porque eu não capacitei. Então, esse é um outro vetor da avaliação. É olhar para o seu funcionário e falar, você quer ser diretor? Se você é gerente? Tá, você quer, porque ele pode não querer e não pode ser punido por isso, né? Por não encarar desafios. Ele pode simplesmente não querer. Você quer ser diretor? Então, como é que eu te ajudo a desenvolver as competências para assumir essa posição, que pode ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos ou daqui a 2 meses? Agora, não aceitar um desafio não prejudica a minha imagem ou a minha reputação dentro da minha empresa? Sempre prejudica, porque o gestor não vai entender como é que você pode não querer subir a escada da hierarquia. Mas quantas vezes a gente vê o excelente gerente que se torna um péssimo diretor? Ou o excelente operacional que se torna um péssimo gerente? Ou um técnico que você fala, porque ele é excelente tecnicamente, ele será um excelente gestor de pessoas e você perde o técnico e ganha um péssimo gerente. Quer dizer, essa vontade de subir a escada da hierarquia pode encobrir as ineficiências e as suas limitações. Você pode não querer ou pode não ter as competências necessárias. E você pode ser um técnico muito feliz. Hoje se fala muito em carreira em Y, quer dizer, é possível você ganhar bem e ser um técnico que contribui para a sua empresa, nunca assumindo uma posição de gerência, necessariamente. Até porque não tem tantos cargos assim de gerência. Você agora há pouco falou sobre eixos objetivos e subjetivos. Mas, ao mesmo tempo, você defende a ideia de que as metas têm que ser mensuráveis. Como é que a gente vai mensurar algo subjetivo? A meta está no eixo objetivo, né? No subjetivo... A meta está necessariamente no eixo objetivo. A meta está no eixo objetivo. Agora, quando eu digo que para você... Desculpa lhe interromper, mas só para você compreender pelo menos o meu raciocínio aqui nessa ideia. Quando você propõe uma determinada meta e, ao mesmo tempo, você tem lá o eixo subjetivo, quais são as regras para você alcançar essa meta, porque você não pode ultrapassar essas regras, limites, valores, etc.
Isso faz parte da meta. É um olhar subjetivo, mas faz parte da meta. Então, como mensurar isso, este comportamento, esta atitude subjetiva? Acho que a principal maneira de você conseguir isso no seu time é exercitar o olhar para o outro. Então, se eu sou gestora de pessoas, não é sobre mim, não é sobre meta apenas, não é sobre a área, não é só sobre a empresa, é sobre o outro. No momento que eu tenho esse olhar para o outro, eu observo atitudes. Atitudes, embora não sejam mensuráveis, elas são facilmente observáveis. Então, se você é um gestor que está olhando para o seu time, não só para si mesmo, você observa falta de disciplina, falta de engajamento, você percebe se a pessoa tem o drive tem a energia para o trabalho, ou se ela tem o descaso, se ela está numa de não vou falar nada, porque se não vou nem me posicionar, porque se é a ideia do meu chefe, e se der errado, pelo menos a ideia não é minha. Quer dizer, você vê as atitudes nocivas e as boas atitudes. E aí você começa, pode ser uma observação, pode ser só uma impressão, não dê feedback toda hora. Isso é como casamento, você não tem que ficar toda hora falando da toalha molhada. Segura um pouco, você observou uma atitude, segura. Mas quando você comprova que a pessoa realmente funciona daquele jeito e que isso não é positivo para a sua empresa, tem que ser assertivo. Eu acho que o pior erro de um gestor é a omissão. Então você pode até falhar pelo excesso, mas quando você falha pela omissão, é aí que você leva a sua empresa para o buraco. Eu estou pensando aqui qual é a hora para falar que a toalha está molhada. De que a toalha é molhada não pode ser deixada em cima da cama. Porque isso deteriora a relação. Isso você já deixou claro. Deixa para falar coisas mais importantes. Às vezes são coisas irrelevantes que você não precisa falar. Mas esse é um retorno, esse feedback, ele pode ocorrer na rotina do trabalho? Ou tem que ter momentos determinados para o feedback? Você sabe que daqui 2 semanas nós vamos sentar em uma sala e eu darei o retorno sobre o seu desempenho, o que eu estou achando de você, etc. e tal. As duas coisas. Acho que tem que ter feedback pontual, dia a dia. Não pode ser uma equipe que se melindre toda hora. Porque falou, porque não falou. Tem que ser uma coisa assertiva, né? Quer dizer, o que é o assertivo? Não é agressivo nunca e omisso nunca. Está no meio termo, assertividade. O problema é que muitos brasileiros encaram a assertividade como agressividade, né? Só o fato de você ter falado já ofende, né? Já magoa. Então, também o profissional precisa amadurecer nesse sentido. Ouvir feedback pontual. Aconteceu, é importante, você se comportou de uma maneira que foi inadequada, alguém precisa te dizer, o seu par ou o seu gestor. Isso é importante, precisa acontecer frequentemente. Mas também o feedback anual ou semestral, como quer que você defina, que é você parar e olhar como foi a coisa, como é que foi a tua performance. É muito bom, nós devemos fazer isso na nossa vida, né? Senão você fica só ali naquele carrossel. Quer dizer, para o carrossel, dá uma olhada como é que está a tua vida, se está indo para o caminho certo. Tua vida profissional, é disso que a gente está falando aqui, né? Então o gestor tem que te ajudar. O Nietzsche, né, aquele filósofo alemão, ele fala que se você não tem um pai, você tem que encontrar um. Busca um. Então, o profissional precisa buscar essa pessoa que vai, de vez em quando, dizer onde é que ele está errando ou aonde ele está acertando também, né? A sua xará aqui no Twitter, a Rosângela Shaolin, escreve dizendo o seguinte: o tempo todo a Rô mostra que o respeito ao outro é mega importante. O respeito ao outro, mas essa palavra é muito difícil para eu definir, né? O que é o respeito? É respeitar que a pessoa é como é, porque ela pode ser como é, mas não na minha empresa. Então, vai ter que ter um momento aí que, depois de algum feedback, você percebe que essa pessoa está desalinhada com as suas metas, ou principalmente com as atitudes que são permitidas na empresa, tem que ter um momento da despedida. Então, eu respeito o meu funcionário até a página 2, porque eu preciso ter um momento de despedida caso ele não seja adequado para o meu negócio. É uma empresa... Mas aí não é falta de respeito. Não é, mas quando você fala, tem que respeitar as pessoas como elas são, né? Então vai deixando, então você respeita e deixa não bater meta, coitado. Quer dizer, você começa a ser muito benevolente. E não, então não é bem isso. É o respeito, é enxergar o outro como ele é e sempre ter uma conversa sobre o jeito que você
contribui com essa empresa? Você está feliz? Você está exercendo os seus talentos? Porque eu acho que o que a Rosângela fala é tão importante. Esse respeito é muito mais no sentido de quais são os seus talentos? Você está conseguindo explorá-los na minha empresa? Porque se você não tiver, cara, você é responsável, você está ganhando, você não vai ter coragem de pedir demissão, eu posso não ter coragem de te demitir, mas você não está feliz aqui. Porque a gente só está feliz quando explora os próprios talentos e muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que elas fazem bem e do que elas amam fazer. E você, como gestor, tem essa responsabilidade de identificar talentos nas pessoas e colocá-las nas áreas da sua empresa onde elas podem explorá-los. Isso não é benevolente, isso é estratégico. A pessoa está feliz e vai bater todas as metas, porque ela ama fazer aquilo e faz naturalmente. O Emerson, que também está no Twitter nos acompanhando, ele tem uma outra questão. Ele diz que a empresa na qual ele trabalha não tem avaliação de desempenho. E isso o incomoda muito. Devo fazer o quê? Sugerir, eu acho que é o primeiro passo. Conversar com seus líderes. Conversar de novo é o segundo passo. Dependendo da área em que ele atua e do tamanho da empresa, às vezes é uma empresa pequena, ele pode de fato contribuir. Falar, vamos construir? Talvez não seja o modelo ideal e o simples é sempre melhor. Tem avaliações de desempenho mirabolantes e complicadas e não chegam a lugar nenhum. Às vezes uma avaliação simples chega a um resultado muito mais rápido e muito mais consistente. Então, ele pode também oferecer para contribuir, estudar sobre isso e fazer um modelinho que pode não ser o ideal, mas é o possível naquele momento. Agora, eu posso aplicar eu próprio na minha carreira? Se a minha empresa não atua assim, ou até porque eu também sou um profissional liberal, eu não respondo a nenhum chefe, eu posso aplicar essas técnicas e esta ideia na minha carreira? Eu acho que o que tem de mais apaixonante na administração é que tudo que você aprende lá, você pode e deve aplicar na sua vida pessoal. Então, tanto a missão, você tem que saber para que você está aqui, né? Quanto a visão, onde é que você quer chegar, quais são as suas metas e também quais são as suas atitudes, as atitudes que você permite na sua vida que façam tudo isso valer a pena. E quando você fala, dá para aplicar a avaliação de desempenho na própria carreira? Sim, desde que você tenha tudo isso muito claro, como na empresa. Senão você vai avaliar o quê? Você vai medir o quê? Né? Cuidado para não medir só salário, né? E achar que meta é ganhar X em tantos anos. Né? Porque não necessariamente é isso que vai te fazer feliz e saudável, que é o que a gente quer. Rosângela, nós já falamos aqui sobre diferentes assuntos e eu queria que você nos ajudasse agora nessa parte final aqui do Mundo Corporativo a resumir as ideias que nós trouxemos para os nossos ouvintes internautas dentro do tema gestão de desempenho. O que você pode deixar para nós como um último recado para aquele que a gente vai levar daqui para frente e compartilhar com os amigos? Eu acho que a importância da avaliação das atitudes, dos relacionamentos, essa coisa da confiança com base nas vulnerabilidades, você ter uma empresa saudável com o objetivo também de bater meta. A gente vê muitas empresas que cuidam só dos relacionamentos e não é isso, ou só dos seus funcionários e não é isso. A gente existe para cuidar do cliente, para ganhar dinheiro sim, mas é através de um bom ambiente, através da exploração dos talentos das pessoas e da felicidade. Entender que excelentes resultados podem encobrir péssimas atitudes. Eu acho que isso é fundamental porque a gente se cega como gestor, como diretor, como empresário, quando o resultado está bom. A gente finge que não vê e muitas vezes não vê as péssimas atitudes que tem na nossa empresa. Porque o resultado está bom, o acionista está feliz, então deixa para lá, não é tão importante. Acho que tem que haver uma reflexão sobre as atitudes, mesmo quando os resultados estão muito bons. Porque é aí que se encobre a péssima atitude. É o vendedor que bate meta, roubando o prospect do colega. E a gente já falou disso nessa conversa, né? Então, cuidado com isso. E também porque os péssimos resultados são decorrentes de péssimas atitudes. Então, quase sempre não se bate meta, que é o eixo objetivo, por causa da atitude, do descaso e do que você faz naquela empresa em termos de cultura. Quanto você investe para ter uma cultura do bem, uma cultura do trabalho, uma cultura de buscar felicidade através de uma empresa de sucesso.
E apenas para a gente continuar nesse diálogo, o Emerson, que fez a pergunta agora há pouco, ele escreveu aqui novamente: conversei com meu chefe e não tive resultado. Vou sugerir uma implantação dessa cultura aqui na empresa. E o Emerson pode sugerir também para o pessoal lá na empresa, acompanhe essa nossa entrevista aqui no Mundo Corporativo, que certamente um pouco dessa ideia vai contaminar o pessoal por lá também. Rosângela, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Obrigada, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. Prazer foi todo nosso. Rosângela Souza, que é sócia-diretora da Companhia de Idiomas, é uma escola e consultoria de idiomas para o mercado corporativo, especialista em gestão empresarial, professora de estratégia da FGV, que conversou conosco sobre gestão de desempenho. A você que participou do Mundo Corporativo, muito obrigado também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue este debate, estes temas, e leve para suas redes sociais. Você pode ir lá no LinkedIn, no nosso grupo Mundo Corporativo da CBN. Enfim, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Isso vai ser saudável para todos nós. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.